E sabemos, irmão, que nós vamos entender a palavra, ela vem com a história lá atrás. Josué, o homem que lutou, foi ali o sucessor de Moisés, preparou Moisés, Josué. Entramos no livro de Josué, vemos as batalhas, as conquistas poderosas de Josué, vemos Josué avançando, e entramos, irmão, no livro de Juízes. Por que eu falei de Jefté? Porque aparentemente, olhando, irmão, há uma coisa chamada improvável dar certo. Porque olhamos o livro de Juízes, olhamos o caos que estava acontecendo dentro do livro de Juízes. Quando olhamos ali, Josué, ele foi preparado por Moisés. Mas Josué não preparou ninguém para estar na liderança quando ele partisse. E a primeira coisa que eu botei aqui, está em Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Começamos o livro de Juízes com uma degradação, uma queda do conhecimento de um Deus Todo-Poderoso, que diz que aquela geração após a que levantou, que não conhecia nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então nós vemos todo um pano histórico, né, sobre Juízes, que começa assim: vitórias incompletas. Se nós começarmos a analisar, ler todo o livro de Juízes, você vai ver vitórias incompletas. Um povo que estava praticamente, né, não conhecia, né, nem tampouco conhecia as obras que Deus fizera. E olhando, nós vamos ler o livro de Juízes, você vai ver que Deus sempre tinha a misericórdia e a bondade de levantar juízes, homens poderosos, para livrar daquele momento difícil. Deus olhava para aquele povo, que eles começavam a clamar, porque eles mudaram tudo aquilo que Deus planejava. Eles adoravam os Baal, os asteroides, ele orava deuses diferentes. Ao lugar de eles servir ao Deus verdadeiro, eles mudaram. Por quê? Porque muitas vezes não tinha, alguém não levou mais o conhecimento desse Deus, como nós lemos aqui em Juízes 12. A geração após esse se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Por que, pastor, está falando todo esse contexto? Que o livro de Juízes continua a história do povo de Israel depois da morte de Josué. A história de Juízes pode ser resumida em 4 palavras. A história de Juízes pode resumir em 4 palavras, irmão: pecado, servidão. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver, ó, pecado, servidão, arrependimento e salvação. Você vai olhar, você vai ler, rapaz, é isso aí: pecado, servidão, arrependimento e salvação. Juízes é o livro das vitórias incompletas. Se você analisar e estudar, Juízes é a história de um livro de vitórias incompletas. É um livro que relata a falha da parte do povo. A falha, irmão, não foi a falha de Deus, mas a falha do povo. A falha do povo em relação a um Deus. Que houve algo que veio de tempo, aonde era para passar como Josué, era como ele foi instruído, e aquele tempo de Josué, aonde findou o dia, passou a geração que não começaram a falar de Deus, não falava de Deus como veio Josué. Quando chegou essa geração, eles tinham pouco conhecimento do Senhor e pouco conhecimento da história, da vitória que Deus deu ao povo de Israel, do livramento que o Senhor deu ao Israel. É um livro que relata a falha da parte do povo de Deus que confiava em sua palavra. Naqueles dias não havia rei. Eu sempre, se começarmos a ler Juízes, nós vamos olhar a primeira coisa que eles não viam rei.
Naquele dia não havia rei em Israel para eles, mas havia um rei que cuidava deles. Havia um rei soberano sobre a vida deles. Havia um rei que cuidava, mas eles, na sua parte humana, eles não viam o rei. Eles não viam o rei. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Cada um fazia. Não temos rei, vamos fazer. Vamos fazer, cada um faz o que quer, faz aquilo que acha melhor. E por causa dessa decadência, irmão, houve uma decadência terrível, tremendo na época de Juízes. A decadência espiritual, a decadência política e a depravação moral naquela época. Era algo tão tremendo na época de Juízes. Havia esse contexto de queda espiritual, queda de política, de depravação moral naquela época. Alguém fala assim, rapaz, está parecendo até com o século 21, né? Muitas vezes a depravação, né? A queda espiritual, a queda da política e depravação moral. Então, irmão, eu vou estar ministrando sobre, dentro dessa palavra de Juízo, todo esse contexto, como estava acontecendo naquela época. Uma nação, um povo que tinha uma queda espiritual, tinha uma política, né? E uma depravação moral. E eu vim dentro disso aí trazer isso, porque Deus sempre quer usar a minha vida e a tua vida. Amém, irmão? Você, irmão, não é obra de acaso. Você não é obra do acaso, irmão. Eu não sou obra do acaso. Jefté também naquela época ele não era obra do acaso. Deus tinha um projeto na vida dele. Mas o escritor do livro de Juízes diz, porém ele era filho de uma prostituta. Juízes 11, capítulo 11, versículo 1. Fala algo tão poderoso. Ele era valente, amém, irmão? Ele era corajoso. Ele era o quê? Valente e corajoso. Porém, filho de uma prostituta. Ele tinha qualidade de guerreiro, valoroso, poderoso. Mas a palavra, e o escritor diz assim, porém, filho de uma prostituta. Toda a história, irmão, começa a falar sobre a vida dele ali. Existia algo tão tremendo, uma depravação daquela época, daquele tempo dele, que o povo estava em degradação, em queda espiritual, em queda também novamente. O povo estava passando por situação, por quê? Porque tinha voltado às origens de adorar a Deus diferente e deixar o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que eles já falavam isso, a palavra diz que eles faziam o que queriam. Eles não tinham rei, eles não viam o rei, eles não viam o Senhor como o seu rei. Eles queriam, não viam um rei humano, mas eles tinham um rei invisível que cuidava deles. E eles começavam a cair espiritualmente, politicamente e a depravação moral no meio deles. E quando eles começam, Deus começava a agir de uma maneira, os povos começavam a suprir eles, a guerrear contra eles, eles começam a ser escravizados, eles começam a ser oprimidos, eles começam a passar por um momento, nós olhamos dentro do juízo, irmão. Mas o que me chamou a atenção disso, dessa palavra dessa noite, eu vou ter assim o tempo, porém, sempre na nossa vida, irmão, se nós deixarmos as coisas acontecer, os porém da vida, irmão, vai tentar te parar, os porém da vida vai tentar te engessar, e você não vai avançar, porque você vai achar, você vai receber essa palavra e vai te inutilizar. Irmão, eu tenho uma família abençoada, amém? Eu tenho uma família abençoada. Irmão, eu ouvi muitos porém na minha vida. Eu ouvi muitas coisas, poxa, irmão, antes de ser pastor, eu ouvi um porém, antes de subir, eu ia ministrar para a família naquela época. Eu ia ministrar para a família, nós tínhamos o culto da família na segunda, lembra, Nélio? Nós tínhamos o culto da família nessa época.
E o pastor tinha me escalado para ministrar para a família nesse dia, nessa segunda-feira. Eu nem sabia mais, o pastor tinha falado há uma semana atrás, falei, pastor, eu era evangelista. Ele falou, irmão, Gedião, o teu nome foi falado lá na reunião de pastores. Eu era evangelista, ele falou assim, o teu nome foi falado que você vai ser um candidato para ser pastor. Eu falei, que isso, pastor? Beleza, irmão. Deus tinha falado há muitos anos isso aí. Em 85, 86, Deus tinha falado sobre isso, 85, 86, né? E olha como nós recebemos isso, porém. E isso, irmão, que você recebe, você não pode aceitar na tua vida e na vida de ninguém. E eu chegando ali na subidinha, até a subidinha, nunca esqueço, irmão. Eu subi, chegou um irmão, falou assim, pô, Gedião, você é legal pra caramba, você é um cara carismático, porém, você não tem curso de teologia, porém, você não fez faculdade de teologia, porém, qualquer pessoa podia, menos você. Recebi, irmão, a subida ali, no culto da família. Talvez, irmão, você tenha recebido essas palavras também. Recebido palavra que Deus tem promessa. Você é uma guerreira, você é um guerreiro, você é valoroso, você é valorosa. Mas muitas vezes pessoas podem levantar ao teu lado e falar, porém, não é para você isso. Você muitas vezes, irmão, quer trabalhar na área tem o chamado, mas alguém fala assim, não, cara. Porém, você não tem condições de fazer isso ou aquilo outro. Por isso que me chamou muita atenção quando falou de Jefté, que ele era corajoso, que ele era um guerreiro, mas porém era filho de uma prostituta. Sabe, irmão, no início me abalou aquilo, não vou dizer, as minhas lágrimas desceu, porque muitas vezes você não espera disso, né? Talvez você espera lá fora, mas muitas vezes aqui no pátio você não vai pensar num negócio desse. Mas, irmão, isso não me engessou, não. Isso não me paralisou, não, irmão. Irmão, sabia que ele estava certo? Ele não estava errado, não, irmão. Na minha ótica, meu pensamento, falei assim, poxa, irmão, eu estou pensando a mesma coisa que você. Eu não tenho curso de teologia, eu tenho um básico. Nem o básico, é verdade, irmão, nem básico eu tinha. Mas eu não cheguei e falei, pastor, nunca falei para pastor Roberto que eu queria ser pastor. Eu nunca cheguei, pastor, eu quero ser pastor. Não, irmão, eu estava tão feliz, sou tão feliz naquilo que Deus tem colocado na minha mão. Eu era evangelista, muito feliz, irmão, muito alegre, como eu sou sempre alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor, irmão, é a minha força, não é o meu PE do meu lado, não é meu EV que estava ao meu lado que me fazia feliz, irmão, não é o meu ser líder de célula que me vai fazer feliz. Sabe o que me faz feliz? É o Senhor, irmão, é o Senhor que me faz feliz. Por isso que eu achei assim, tem pessoas que falam assim, né, Milson? Poxa, mas porém, você não dá para você não, pode ser outro. Não, irmão, Deus te chamou, irmão, é Deus que te chamou, é Deus que te capacitou. Eu cheguei, irmão, é verdade, eu também concordo contigo, eu não tenho curso de teologia, talvez eu não sei nem falar direito, irmão, eu ainda falei com ele. Sabe por que o irmão falou isso comigo? Porque ele tinha 5 anos de curso de teologia e eu não tinha. Isso então, falou na minha vida, falou, irmão. Isso a gente dá uma balançada, dá. Mas uma coisa eu sei, irmão. A Bíblia fala que o que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Irmão, a gente tem que entender o seguinte. Tem palavra que muitas vezes vai tentar paralisar o projeto que deu Deus na tua vida, na tua família. Os porém vai chegar na tua vida e você fala assim, meu irmão, pode dizer o que fizer. Deus tem um projeto e um plano para mim e tem um projeto para minha família. Não é os porém dessa vida que você está declarando que vai me impedir e que vai me paralisar a avançar. Aleluia, irmão. Aleluia. Então, irmão, nada se sabe do pai dele, nada se sabe da sua mãe,
lhe dando proteção. Não se fala ali que ele teve proteção, ali não diz que ele teve educação. Queridos, já imagina naquela época, nessa época já muitas coisas já é ruim. Imagina naquela época, quando ele era filho de uma prostituta, quantas coisas ruins, quantas marginalizações ele passava, quantas situações problemáticas ele passava, porque ele era filho de uma prostituta. Ele era um Jefté, Gileadita, né? O pai dele se chama Gileade, mas ele era o quê? Filho de uma prostituta. Sabe, muitas vezes o que vai querer te paralisar é o que muitas vezes falas depois do porém. Você é legal, irmão, tu é bacana, porém é isso, porém é aquilo. A pessoa vai falar, irmão, você tem condições, porém não é para você. Tem gente muito melhor do que você. Na tua faculdade, irmão, muitas vezes a pessoa fala assim, o projeto que Deus tem para você aqui na igreja Batismo da Fé, irmão, alguém vai falar assim, você fala bem, você é chamado, mas porém, tem muita gente melhor do que você. É mentira do diabo, irmão. É mentira do cão. Sabe, talvez eu olhe assim, eu acho que eu vejo que eu era a pessoa mais improvável para ser pastor. Na minha ótica humana, irmão. Por causa dos porém. Eu cheguei uma vez, até falei para a Patrícia, era missionária da nossa igreja. Eu falei, Patrícia, como ele tinha falado aquilo, sabe que aquilo gerou em mim algo assim? Eu falei, poxa, Patrícia, conversando com o Júnior e a Patrícia, falei, poxa, sabe que algo, meu coração está assim, tão estremecido, porque eu sei que você tem. Como falaram isso, eu fui para a Patrícia, que a Patrícia também, né, fez teologia também de 5 anos. Eu falei, poxa, Patrícia, eu vejo que você tem mais condições de ser o pastor ou a pastora do que eu não fiz esse curso, não fiz faculdade, não fiz teologia. Toda coisa parecia uma coisa improvável à ótica humana. Irmão, mas quem escolhe é Deus. Quem faz a obra é Deus. Quem cuida é Deus. E eu vi, mas na vida desse homem, de Jefté, que toda a improbabilidade, toda coisa improvável, porque assim, vamos estar lendo aqui, vamos ver que, irmão, os irmãos deles expulsaram ele da sua casa. Olha, você não tem direito à herança. Os seus irmãos expulsaram porque ele era filho de uma prostituta, e eles falaram assim, olha, você não tem direito de herança, sabe, irmão? Não tem direito de herança, porém, porque você é filho de uma prostituta, você não tem direito a uma herança. Sai varado. Some daqui da nossa casa. E ele saiu, juntou com vários homens que não era algo bom, irmão. Não são pessoas boas que nós olhamos. Que diz assim, ó. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. Homens bons, irmão. Homens que, lá no versículo, capítulo 11, versículo 13. Homens que bonzinho, irmão. Bacaninha, homem leviano, irmão. Pessoas que não era boa. Ele se ajuntou. Ele se ajuntou com esses homens, se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Nada se sabe dessa educação dele, realmente que não deve ter sido fácil. Não devia ter sido fácil a sua história, irmão. Não foi fácil a sua vida na história, que ele tinha de conviver com isso, com essa rejeição e esse passado. Um nome que ficou gravado, um nome que ficou na sua vida, né? Filho de uma prostituta. Não é porque o escritor botou isso. Podia botar só a parte A, que eu botei só a parte A. Porque toda a impossibilidade, toda coisa que é improvável, Deus faz de coisa sobrenatural para confundir, irmão.
Eu vi, irmão, eu sei que eu era a coisa mais improvável da face da terra de ser pastor, mas não é o homem, é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que cuida, é Deus que fala, é Deus que ama, é Deus que dá provisão de tudo que eu necessitei. Ele me proviu todo, irmão. Amém, igreja? Ele sofreu por algo que ele não havia feito. Ele tinha culpa da mãe dele ser prostituta? Não. Ele não tem. Irmão, tem pessoas muitas vezes que eu vejo assim, cara, pessoas bacanas, pessoas legais, nós ouvimos assim, poxa, fulano ali não vai longe não, né? Por quê, cara? Porém, o pai dele é um beberrão. O pai dele nunca cresceu, a família dele nunca vai crescer. Porém, por quê? Porque o pai é um beberrão. A mãe não, a família nunca foi para frente. As mentiras do diabo tentam paralisar o nosso futuro, irmão, o nosso presente e o nosso futuro. Com as indagações que vêm ao nosso encontro, tentar te impedir o teu crescimento no ministério, na tua família, nos teus projetos, no teu sonho, na tua empresa, irmão. Pessoas muitas vezes dizem, rapaz, o cara é entendimento de administração, o cara é bom nisso, é bom de finanças, porém, ninguém da família dele foi empresário. Ninguém. Trazendo para a vida dele algo para impossibilitar, para parar, para engessar a pessoa de crescer, de avançar. Irmão, a tua família é a família preciosa de Jesus. Se alguém falar o contrário, irmão, você declara, cai por terra em nome de Jesus. Você, irmão, e a tua família são a coisa mais preciosa da face da terra. Não tem família abençoada na face da terra como a tua família, a nossa família, em nome de Jesus. Pode levantar os porém na tua vida, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque nós estamos em Cristo. Porque, irmão, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, irmão. Jefté, ele entendeu isso, irmão, e ele fez diferença, irmão. Aquilo não paralisou ele, aquilo, ao contrário, irmão, vamos ver a história dele, que foi ali um homem que Deus levantou. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi sobre ele, irmão, e ele fez algo tão poderoso naquela geração. Eu sei que tem uma história que muitas vezes conhece do voto que ele fez, da sua precipitação que ele fez. Mas hoje, nessa noite, eu quero dizer, irmão, que os porém, muitas vezes que vem na tua vida, não pode te paralisar de maneira nenhuma. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Irmão, pensa na pessoa improvável para ser pastor. Minha mãe muitas vezes fala, Edmilson está lá, minha mãe muitas vezes fala assim, você vai casar com a mulher mais porca da terra. Meu irmão está lá, o Edmilson, minha mãe fala, tem essa mulher, Edmilson. Irmão. Gedião, você é um cara que lava, você é um cara que ajuda mesmo, porém, você vai arranjar uma mulher, olha os porém, irmão. Tá rindo, irmão? O negócio é sério. Olha os porém. Irmão, mas não me paralisou, não. Não me desanimou. Olha lá, tá ali meu irmão, o Edmilson está ali, ó, ele é prova. A nossa família, Edmilson, é a família abençoadíssima em nome de Jesus, é ou não é? Em nome de Jesus. A nossa família é a família abençoadíssima em nome de Jesus. Sabe, irmão, porque nós não ficamos engessados no porém, né, Edmilson? Nós não ficamos parados, nós não ficamos paralisados nos porém que vem na nossa vida. Talvez muitas vezes, né, Edmilson? Não, essa família, né, o pai dele é analfabeto, ninguém vai dar nada, vai ser tudo analfabeto, não vai ter profissão. Ei! 33 anos só na Ademir, irmão. Terminei como mestre de produção em nome de Jesus. Olha o improvável, irmão. Dentro de uma empresa, pô, você trabalha bem, gente, porém teu salário é muito alto, você vai embora. Olha os porém que vem na minha vida. Só o sangue de Jesus, irmão. Tá indo, velho? Rapaz, tá indo ali, ó. Eu comecei, irmão, olha, vem os porém na nossa vida. Dentro da Ademir, irmão, porque nós tivemos uma época que ganhava o salário a tecelão, ganhava melhorzinho, tinha não sei o que, lá, um montão de coisas.
Aí entra um circunciso lá, meu amigão ainda. Aí dá uma, olha, vai precisar mandar a gente embora, hein? Gedião, você trabalha bem, Gedião, meu amigão, o nome dele é Sérgio. E ele falava assim, Gedião, tu é bom, mas porém, cara, teu salário é muito alto, você vai ser o primeiro a ser mandado embora. Eu falei, Jesus, eu tinha medo de ser mandado embora, irmão. Eu falei, meu Deus, eu só sei fazer mais nada, só sei rodar máquina, trabalhar em tecelagem, Jesus do céu. Aí eu ficava, então, nada, eu confio no Senhor. A gente chamava de navio, né? Aí passava os navios. Gedião, tu é o primeiro, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí vinha, passava um naviozinho, quem ficou? Eu ficava lá. Aí vinha outra crise, negócio de crise, só o sangue de Jesus, negócio de crise, né, irmão? Eu passei, né? A crise passava, graças a Deus não me levava, né? Amém, irmão? A minha confiança, a Bíblia diz, né? Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião. Eu estava nessa palavra, irmão. Aí ele falou assim, rapaz, você é o próximo, né? Aí, irmão, passar e falou assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Esse negócio de porém, tudo aí, eu vou tirar minha carteira de motorista classe D. Foi em 2007. Falei, vou tirar, sabe por quê? Vão mandar embora. Olha o negócio, sem fé, né? Esse pastor. Falei assim, rapaz, vou mandar embora, vou tirar minha carteira D. Se me mandar embora, eu vou ser motorista de ônibus. Pensando assim. Aí, passo o navio de novo, não fui. Aí o Espírito Santo falou assim, e o meu colega falou assim, aí entrou o chefe, fez um reboliço lá, o meu amigo que trabalhava comigo por 10, ele falou assim, eu vou botar esse rapaz lá para de manhã, você vai ficar só à tarde. Eu falei, ô glória. Aí eu falei assim, aí Deus colocou no meu coração, faz o segundo, faz o ensino médio, porque a gente, irmão, naquela época, meu pai ficou feliz, né? Nós fizemos ensino fundamental, a gente, terminamos o ensino fundamental, parecia porque naquela época, tem muito tempo atrás, já devia estar rindo, né? Não, terminamos fundamental, 8ª série, vamos trabalhar todo mundo. Foi todo mundo trabalhar, eu trabalhar, meu pai botou todo mundo para trabalhar. Mas nós não tínhamos a mentalidade de estudar, nós fomos, caramba, nisso aí, né, irmão? Não deu mole, né? A gente foi só trabalhar, nada de estudar. Todo cheio, né? Eu tenho o ensino fundamental. Aí, mas Deus colocou, faz o médio. Aí foi eu, rapaz, fazer o ensino médio. 3 anos de ensino médio, pegar 7h30 da manhã na CIEP 320. Porque vinha os porém, mas esse porém não me ia pegar não, irmão. Em nome de Jesus, não me pegou, em nome de Jesus. Fui lá, 7h30, fiz amizade com o diretor, eu trabalhava de 2 às 10. Eu fiz amizade com o diretor, aí o diretor, rapaz, você que trabalha, né? Todo dia você tem um almoço garantido. Eu, aleluia. Eu almoçava e ia trabalhar, 3 anos, terminei o ensino médio, para a honra e para a glória do Senhor. Outro ano, irmão. Olha que passou muito. Chega minha chefe e fala assim, Gedião, você tem ensino médio? Eu falei, aleluia, tenho. Ensino médio. Irmão, o negócio está indo, hoje é faculdade, né? Mas na minha época fundamental, e eu falei, vou fazer, irmão, fiz ensino médio. Primeira pergunta que a minha chefe fez, pastor, olha só, irmão, nós temos que fazer a nossa parte para que o porém, ele não ingessa. Porque eu falei, a minha chefe falou, Gedião, eu só quero fazer uma pergunta, você tem um ensino médio? Eu falei, tenho, eu só quero a Xerox. Você poderia trazer a Xerox amanhã para mim? Eu falei, Eu falei, não, Gedião, que tem aberto uma promoção. Eu falei, aleluia. Vem uma promoção para você. Mas aí meu colega, vai ser difícil, tá, Gedião? Ô circunciso, irmão. O circunciso fala assim, não, ô Gedião, teu salário é alto, cara, você vai ganhar, o mestre já ganha quase isso. Eu falei, Vaso, não sei, me chamaram, vou botar o meu nome, pediram meu ensino médio, tenho o ensino médio, aleluia, glória a Deus, mas você vai conversar com o presidente da empresa, ele vai ver teu salário e vai fazer o seguinte, você não vai ser o meu colega, né? Meu amigo. Gedião, porque eu sou só 2 anos mais velho que você é só 2 anos mais velho do que eu, né? Olha, porém, você não tem condições não, né? Teu salário está altíssimo. Eu falei, rapaz, mas eu vou lá.
Eu vou conversar com o presidente da empresa, rapaz. Ó, tirando olhar de manhã, ficamos uma semana lá fazendo um teste. E o rapaz falou assim, a chefona ela falou assim, rapaz, teu salário é um pouquinho alto, né? Eu falei assim, um pouquinho, tá. Não, mas nós vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Irmão, resumindo isso, eu fui para mestre, o meu salário não impediu nada, o meu salário até eles aumentaram mais um pouquinho, o presidente da empresa aumentou mais um pouquinho para a honra e glória do Senhor, aleluia, Jesus. Você sabe que eu fiquei 13 anos trabalhando à noite, 13 anos como mestre de produção trabalhando à noite, foi a porta que Deus abriu e onde Deus me honrou. Aquele porém que ele falava que o meu salário não tinha condições de eu dar continuidade, foi algo que foi caído por terra. Aquilo não me paralisou, aquilo não me desanimou. Ao contrário, irmão, o meu Redentor vive, o meu Pai cuida de mim, o meu Pai cuida de você, e em nome de Jesus, irmão, trabalhei dentro da Demilos, 13 anos como mestre de produção, aonde aqueles porém levantaram, tentando impedir o meu crescimento, foi aonde eu cresci. Falei assim, olha, não é por aí, é onde eu entendo que o meu Deus, o meu Senhor, Ele cuida de mim, é Ele que me chamou, é Ele que me dá, aquele é mais improviso, aconteceu em nome de Jesus. O improvável aconteceu na minha e acontece na tua vida em nome de Jesus. Querido, eu falei para o meu chefe, falei assim, olha, eu já estou cansado. Aí sabe o que o gerente foi? O mesmo gerente que me deu promoção, rapaz, eu também virou, eu sou incircunciso também. Mas aí ele falou assim, cara, a vida para o Gedeão, para ele sair tem que pedir conta. Vigiou nada, né? Pedir conta, rapaz, 33 anos. Era 32 anos. Não, nem chega a 30 anos. Eu falei, pai, fui orar ao Senhor, Senhor. Gedeão, não dá. Mas Deus fez algo tão tremendo na minha vida. E ele falou assim, tirou o gerente, o presidente da empresa mudou, botou outro presidente. Então, hoje ainda é o Guilherme, que é o presidente da Demilos. E esse presidente, o rapaz tinha mais acesso nele, que era o meu chefe, né? Ele falou assim, aí eu fui conversar, poxa, cara, estou cansado, já não aguento mais trabalhar de noite. Esse negócio de trabalhar de segunda a sábado, largar 6 horas domingo. Cara, eu falei, o que é, Jesus? Você tem certeza disso? Eu falei, tenho, cara, tenho certeza disso. Aí Deus usou tão de benevolência para a minha vida e falou assim, daqui a um mês você volta aqui que eu vou ter uma resposta para você. Quando eu dei um mês, você me dá mais um mês para você treinar outro para ficar no teu lugar? Eu falei, aleluia, glória a Deus. É Deus, irmão, Ele vem e faz a obra na nossa vida. Os porém que aparecem para tentar te paralisar, irmão, Ele não vai te paralisar. Você vai avançar como esse homem que avançou. O passado, o meio, a história de alguém, suas experiências ao longo da vida, as circunstâncias que enfrenta não moldam o teu caráter, não moldam o teu caráter de ninguém, mas sim os seus valores no qual você acredita. É naquilo que eu acredito, irmão. Não é a circunstância que vai me moldar. Não é algo diferente que vai me moldar, ou alguma palavra que vai me moldar, mas aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito. Aleluia. Lembre-se como Deus usou Jefté, a despeito das circunstâncias injustas que o cercaram, e que ele pôde usar mesmo quando você se sente rejeitado por alguém, Deus muda a situação em nome de Jesus. Ainda que levanta, irmão, alguém para tentar te impedir, alguma coisa na tua vida, os porém que vem aparecer na tua vida, não vai te paralisar. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pode ter, irmão, uma declaração espiritual, uma declaração moral sobre onde nós estamos ao nosso redor, mas você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Eu vejo pessoas, irmão, que olhar assim, você olhar,
Famílias que falam assim, cara, ninguém dá nada naquele. A pessoa fala assim, ali não sai nada, cara, daquela casa. Muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? As pessoas muitas vezes casam, as pessoas falam assim, cara, a pessoa é bacana, aquele casal é legal, porém não dá para dar certo. É um jeito, aquilo outro, porém não vai dar certo. Já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo em nome de Jesus. Nada vai te paralisar. Aleluia. O passado, o meio da história de alguém, suas experiências ao longo da vida, circunstância que enfrenta não molda o caráter de ninguém, mas sim os valores que eu e você acreditamos. Quantas não foram as humilhação e perseguição que sofreu este filho da prostituta? Quantas foram, né, as humilhações? Imagina, irmão, como a humilhação desse cara passou. Quanta humilhação ele passou, quantas perseguições. Quem não sofrera este filho de uma prostituta? Quantas coisas ele passou, irmão, desse perrengue. Porque ele era filho de uma prostituta. A primeira coisa que ele passou, irmão, é os irmãos expulsarem ele da sua casa. E como veio a se tornar valoroso numa terra de ninguém. Ele se tornou valoroso, irmão, numa terra de ninguém. Onde ele era humilhado, onde ele era perseguido. E como veio a se tornar valoroso numa terra de ninguém, onde homens levianos se ajuntaram com ele. E ele mudou a história dele, mudou a situação dele. Aonde, irmão, o próprio povo, os anciões chegaram, cara, olha, precisamos que alguém fique de frente da batalha. Quem eles foram procurar? Foram procurar Jefté. Você vai, mas espera aí, eu só não quero estar na frente, eu quero reinar sobre vocês. Olha aí, irmão. Olha o filho da prostituta mudando tudo. Eu não quero só liderar na guerra, não, irmão. Eu quero liderar, eu quero reinar em vocês, eu quero ser o juiz de vocês. Eu não quero apenas reinar, ficar na frente da guerra. Eu quero reinar sobre vocês. Eu quero estar reinando sobre vocês. Aleluia. Querido, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Eu me encaixo nessa história, irmão. Não sei se você se encaixa nessa história. Eu me encaixo nessa história. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Eu vou ler aqui. Eu me encaixo nisso, irmão. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vou repetir, irmão. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu enquadro nisso, irmão. Eu não sei você. Aleluia. Aleluia. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia, irmão. Você é a coisa mais provável desse mundo, irmão. Você não é improvável, você é a coisa mais provável desse mundo. Você é a pessoa certa para o casamento de alguém. Você é a coisa certa para a libertação de uma pessoa. Você é a pessoa certa para crescer no teu ministério. Você é a pessoa certa para avançar nesse ministério. Você é a pessoa certa de Deus para ir muito mais além. Sabe, irmão, muitas vezes Deus tem coisas grandes nas nossas vidas, mas nós paralisamos nós mesmos. Olhamos como pessoas, igual eu falo aqui, ó, pessoas improváveis, pessoas depressíveis. Mas Deus não vê a gente assim não, irmão. Deus te levantou para fazer algo diferente nessa terra,
Você é a coisa mais provável dessa face da terra para mudar situações, mudar essa geração em nome de Jesus. A sua família é a família mais preciosa da face da terra. A tua família é a coisa mais provável da terra para mudar o teu vizinho e essa geração em nome de Jesus. Essas verdades me mostram e te mostram que é uma comprovação viva de que a salvação não depende de nenhuma qualidade, irmão. Não depende de nenhuma qualidade minha e tua. Depende de Deus na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas verdades me mostram que é uma comprovação viva, que a salvação não depende de nenhuma qualidade inerente, minha ou nossa, de modo que alguém é salvo. Devemos gloriar o Senhor. Irmão, nós não dependemos das nossas qualidades, nós não dependemos daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A minha salvação está em Jesus Cristo, a minha salvação está no Senhor. Não é pelos porém que vem contra mim, mas é Jesus de Nazaré que me dá vida e vida com abundância. Sabe, irmão, muitas vezes parar de dizer, eu não sei, não é para mim, eu não sei fazer. Irmão, Deus não está olhando no que você faz ou deixou de fazer. É no que você é para Ele. Você é amado dEle. Você é preciosa para Ele. Você, irmão, é a pessoa mais feliz dessa terra, porque tem um pai bom na tua vida, em nome de Jesus. Tu tem um pai. É por iniciativa dele que estamos em Cristo. É por iniciativa de Jesus que estamos em Cristo. É nele que estamos através da pessoa de Jesus Cristo. É por iniciativa dele, Deus, que estamos em Cristo. É Deus que nos chamou para a união e comunhão com Cristo. É Ele que te chamou. É Ele que te chamou. É Ele que nos chamou para termos comunhão com Cristo. Nada pode te paralisar, irmão. Nada pode botar uma palavra dentro dos porém para te paralisar, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é vencedor em nome de Jesus. Aleluia. E é pela fé, querido. É pela fé que Cristo que somos justificados. Aleluia. Alguém crê em Cristo como Salvador. Deus declara a justa, ou seja, cancela a culpa do pecado da pessoa e acredita a santificação, a justificação, aleluia, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Você é justo, amém, irmão? Eu sou justo, eu sou santificado, aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus, irmão, que Jefté, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, filho de uma prostituta, enfim, com uma vida conturbada e desfavorável, ele não desanimou da sua vida. Deus lhe deu dons de liderança e ele os aplicou para a glória de Deus. Devemos seguir os seus passos e tudo que for desfavorável ao nosso futuro deve ser deixado para trás. Devemos seguir em frente, seguindo a direção do plano de Deus para a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia, aleluia, aleluia.